bem vocês? Olha só, hoje nós daremos continuidade aos estudos sobre a arte cristã primitiva. Mais especificamente, a gente vai tratar da arte bizantina. Bom, o que foi a arte bizantina? A arte bizantina se refere às manifestações artísticas, como a pintura, a arquitetura, mosaico e escultura, próprias do Império Bizantino. Mas, professor, por que bizantino? Eu vou explicar para vocês. Naquela época, até por volta do século III, século IV, Bizâncio era uma colônia grega, que também foi dominada pelos romanos. Nisso, o imperador Constantino, no ano de 330, transferiu a capital do Império Romano para aquela região onde fica hoje situada a cidade de Istambul, na Turquia. Bom, a cidade de Constantinopla, que foi fundada no ano de 330, capital do Império Romano do Oriente, foi o mais importante centro artístico deste período. As principais características da arte bizantina: teve influência da cultura greco-romana e teve influência também da cultura oriental, principalmente da Síria e da Ásia Menor, realizando uma mistura destes diferentes aspectos culturais. Presença marcante do uso de cores, temas religiosos, influência do cristianismo, que estava em ascensão naquela época. Lembrem-se que a arte bizantina, diferente lá da arte paleocristã, já é uma arte oficializada, já é uma religião oficializada. O cristianismo ele foi oficializado no ano de 313 pelo imperador Constantino, que se converteu, fazendo com que o culto cristão se tornasse a religião oficial do Império Romano. Mas foi uma estratégia nada mais que política. Subseguindo, a gente já adentra a pintura bizantina, que se destaca pelos afrescos, as pinturas feitas em paredes, principalmente de igrejas, miniaturas para ilustrar os livros e os ícones, pinturas em painéis. Bom, deixa eu explicar para vocês. Essas miniaturas elas eram também chamadas de iluminuras. E esses ícones são pinturas em painéis de madeira que representam Cristo, representam Nossa Senhora, representam os apóstolos, as narrativas bíblicas. O tema religioso ele predominou principalmente na pintura de imagens de Cristo e de Virgem Maria, conforme a gente vê nessa imagem. Esse é o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ok? Ele é um ícone bizantino, mas que também tem influências greco-romanas. Aqui nós temos o ícone do Cristo Pantocrator. Ele é o primeiro ícone de Cristo Pantocrator. O que significa o termo Pantocrator? Pantocrator significa o Todo-Poderoso, aquele que denota poder supremo, como se fosse um novo imperador. Percebam, pessoal, que a partir da oficialização do cristianismo, como religião oficial do Império Romano, a figura de Cristo ela já vai ter um aspecto de império, de reinado, E a própria postura dele, de um lado ele segurando as leis, o estatuto religioso, o estatuto sagrado, e do outro lado nós temos a mão encostando esses 3 dedos, que significa a Trindade, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus ele era mostrado, ele era denotado como um ser espiritual e um ser carnal. Na arquitetura, vai se destacar pela construção de grandes igrejas, cuja característica principal era a presença de cúpulas sustentadas por colunas. As decorações e pinturas religiosas no interior das igrejas eram muito utilizadas. O principal exemplo desse tipo de arquitetura é a Basílica de Santa Sofia, conforme a gente vê nessa imagem. Percebam, pessoal, que ela é uma grande igreja, uma enorme basílica, que tem características greco-romanas, mas também tem características orientais. Fica situada na cidade de Istambul, na Turquia, ok? A escultura ela vai se caracterizar pela influência oriental, sendo uma referência da degeneração do Império Romano do Ocidente. Podemos citar como características principais a uniformidade, isso aqui é muito importante você lembrar,
a rigidez, a falta de naturalidade e a presença de linhas geométricas e folhagens estilizadas, conforme a gente vê nessa imagem. Percebam, pessoal, que a escultura bizantina ela ainda se dá por baixo de relevos e ela é toda uniformizadazinha, ela é toda padrãozinho, ok? Ela é toda rígida. E percebam também que o tamanho das cabeças ainda se faz presente, como fora lá na arte paleocristã. Só que aqui na escultura bizantina a gente já vai ter um trabalho mais refinado, um trabalho elaborado por artistas com grande formação naquela época. E a principal característica da arte bizantina são os famosos mosaicos. O mosaico era um tipo de arte muito difundida no Império Bizantino, principalmente na Era de Ouro, época do reinado do imperador Justiniano, já lá nos anos de 500, entre 526 e 565. As imagens em mosaico eram formadas pelos artistas a partir de pequenos e coloridos pedaços de pedras colados em parede. Imagens religiosas e do imperador foram os temas principais, como a gente pode observar nessa imagem. Tudo isso que vocês estão vendo aqui são pedrinhas coloridas que eram coladas, e a junção dessas pedrinhas coloridas, elas formavam um desenho. Essa parte dourada aqui, ela é ouro mesmo, ouro maciço, ouro puro, porque tinha justamente a função de transmitir esse ar de santidade, esse ar de sagrado, de supremo. Percebam aqui a figura de Nossa Senhora segurando o menino Jesus, e esse aqui provavelmente o imperador, né? Muito presunçoso em mandar colocar a sua própria imagem do lado das figuras bíblicas, das figuras sagradas. Mosaico de Virgem Maria na Basílica de Santa Sofia, em Istambul. Aqui nós temos novamente o Jesus Pantocrator. Lembrem-se que Pantocrator significa o Todo-Poderoso, aquele que denota poder supremo, não é? Aquele Jesus já redentor, um Jesus em ascensão. Percebam, pessoal, que aqui fica mais evidente as pedrinhas que formam o mosaico. E também nós temos o dourado, a presença do ouro sempre constante nesse tipo de representação, nesse tipo de arte. E para finalizar, nós temos mais uma imagem fazendo menção, provavelmente, a um dos imperadores romanos daquela época. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa segunda parte da arte cristã primitiva, ok? Qualquer dúvida, podem me chamar no PV, lá no WhatsApp. Eu vou deixar material para vocês na plataforma. Vou disponibilizar também esse slide e até logo!